Antes de falar da substituição tributária, nós queremos mostrar como é uma operação de uma venda de uma mercadoria, por exemplo, uma camiseta, como nós colocamos aqui no exemplo, se não tivesse substituição tributária. É bom esclarecer que, embora nós tenhamos colocado aqui o exemplo de camiseta, aqui no estado de São Paulo, a camiseta não está na substituição tributária, mas poderia ser qualquer outro produto. Poderia ser um produto de perfumaria, autopeças, medicamentos, enfim, qualquer produto que esteja dentro da substituição tributária do ICMS. Então, como funciona a substituição tributária? Ou melhor, como funciona uma operação na cadeia comercial se não tivesse a substituição tributária? Então, vamos imaginar que dentro de um mês, ou seja, mês de julho, vamos assim considerar, a empresa compra uma camiseta de algodão no valor de R$100 e o fabricante ou importador que me vendeu essa camiseta destacou 18%, né? E o ICMS, obviamente, vai ser R$18, tá? Em seguida, dentro do mesmo mês, a empresa aplicou uma margem de 40% e vendeu essa camiseta por R$140. O ICMS é 18%, de modo que o ICMS sobre a nota fiscal de venda vai ser 25,20. E no final do mês, a empresa vai fazer a chamada apuração do ICMS, ou seja, quantificar o ICMS a recolher, o ICMS a pagar. Então, nesse exemplo aqui, nós pegamos o ICMS sobre vendas, que é 25,20, e fazemos o crédito, ou seja, a dedução do ICMS das compras. Então, se nós pegarmos o ICMS da venda e deduzirmos o ICMS da compra, resulta em R$ 7,20 para recolher. A empresa faz uma guia no valor de R$ 7,20 e paga em favor do Estado. Muito bem. Acontece que o varejo, ou seja, o comércio varejista, segundo a opinião do Estado de São Paulo, da Secretaria da Fazenda de São Paulo, da Cefaz de São Paulo, existe uma sonegação em torno de 60% no comércio varejista. O que significa isso? Provavelmente, as empresas do setor de varejo, ou elas não emitem o cupom fiscal ou a nota fiscal da venda, porque muitas empresas hoje em dia só emitem se o consumidor pedir o cupom fiscal ou a nota fiscal. Então elas fazem a venda da camiseta, dá um ticket que parece com o cupom fiscal, mas não é. Elas não escrituram essa venda, essa operação, e o Estado não recebe esses R$ 7,20. Então, por conta dessa sonegação altíssima de 60%, de acordo com a estatística do Estado de São Paulo, o Estado perde muita arrecadação, deixa de recolher, deixa de receber a arrecadação porque as empresas deixam de recolher o imposto. Eu citei o exemplo aqui, a empresa não emite o cupom fiscal, mas pode ser também que a empresa emite a nota fiscal e não escritura, ou escritura um valor menor do que o valor realmente do documento. Então, nós não temos aqui qual é a sonegação, se é não emitir a nota, ou se emitir meia nota, ou se, embora tenha emitido a nota, não escritura. Mas o fato é que o Estado de São Paulo afirma que há uma sonegação, ou havia pelo menos, né, até a substituição tributária, em torno de 60% no comércio varejista. Então, complementando essa estatística, que foi divulgada lá no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, no ano de 2008. Resumidamente, sobre o comércio varejista, São Paulo, a Secretaria da Fazenda informou que São Paulo tinha 750 mil estabelecimentos varejistas no estado de São Paulo. São muitas empresas para fiscalizar. E que havia uma sonegação, né, naquele ano de 2008, né, em torno de 60% das vendas no varejo, como nós já citamos, ou porque a empresa não emite a nota, ou porque às vezes emite, mas não escritura. Também no ano de 2008, o Estado de São Paulo divulgou, através da imprensa, que havia uma estimativa de aumentar a arrecadação em aproximadamente 560 milhões com a inclusão de 13 setores na ST. Então, lá no ano de 2008, 13 setores foram incluídos na substituição tributária no estado de São Paulo. E com essa medida,
Não haveria aumento de alíquota, não haveria aumento de base de cálculo, não haveria aumento de nada. Simplesmente apenas pelo fato de modificar a ferramenta de arrecadação. Ao invés de deixar que as empresas do comércio varejista emitam suas notas fiscais, o Estado passou a exigir que o fabricante já cobrasse antecipadamente o ICMS-ST, de modo que a fiscalização ia ser menos atuante, né, no varejo, e aí o Estado, dessa maneira, conseguia receber com mais segurança o valor do ICMS das vendas do varejo. Então, o Estado estimava que, com essa medida, com essa inclusão de 13 setores, iria aumentar 560 milhões na arrecadação, sem precisar aumentar as alíquotas. Em seguida, São Paulo publicou outra notícia veiculada no final de 2008, ou seja, em novembro, afirmando que a arrecadação aumentou em menos de um ano para 2,3 bilhões em menos de um ano. Ou seja, somente no ano de 2008, com a inclusão da subvenção tributária de 13 setores, houve esse aumento de 2,3 bilhões em menos de um ano. Por conta desse sucesso, o Estado de São Paulo incluiu no ano seguinte, ou seja, em 2009, mais 10 setores, o que totalizou 23 setores novos, que foram incluídos na subvenção tributária. Só que, a partir de 2009, São Paulo não divulgou mais nenhuma estatística de arrecadação. Muito bem. Então, são números apresentados pela Secretaria da Fazenda de São Paulo sobre a modificação da cobrança do ICMS da substituição tributária. Muito bem. Então, com esses dados iniciais, a gente tem uma ideia de como a subvenção tributária, né, a ferramenta de cobrança do ICMS de forma antecipada na indústria ou no importador, como isso aumenta e garante a arrecadação para o Estado de São Paulo. Então, quais são as vantagens desse mecanismo de arrecadação? Para o Estado de São Paulo, isso aí certamente aumenta a arrecadação. Por quê? Porque o imposto é cobrado na fonte, ou seja, na indústria, ou então no importador. Então já cobra antecipado, já recolhe isso antecipadamente, ainda sem ocorrer a venda futura. Por conta disso, há uma garantia de arrecadação do Estado de São Paulo. Uma outra vantagem também da subvenção tributária é o fato de que as indústrias que têm um número bem menor do que o varejo, né, vamos dizer que se temos 750 mil empresas no varejo, possivelmente as indústrias e os importadores não cheguem nem a 10% disso, talvez 5%, né? Então, se há um universo de 750 mil varejistas para serem fiscalizados, é uma tarefa muito difícil de ser cumprida, até porque numa eventual autuação do fisco no varejo, certamente vai quase que quebrar a empresa se tiver uma cobrança de ICMS com multa em valor muito alto. Enquanto que o fisco, se for centralizar a fiscalização somente nas indústrias, então o universo para poder fiscalizar diminui bastante, né? Então isso é uma ferramenta excelente de arrecadação. Outra vantagem também é o Estado de São Paulo receber o valor do ICMS antecipadamente antes que ocorra a venda, porque o ICMS é pago no momento que a indústria faz a sua venda. Então ela inclui o ICMS na nota fiscal, cobra já do destinatário, né, do seu cliente, que é atacadista ou varejista, e já recolhe. O vencimento do ICMS atualmente recolhe no segundo mês, né? Por exemplo, estamos em julho, o ICMS vence, aí passaria agosto e setembro, venceria lá em torno do dia 20, 25 de agosto, aproximadamente. Então, e muitas vezes, depois de 2 meses, os atacadistas e os varejistas não conseguem vender todo o seu estoque. Então, isso é uma garantia de antecipação da arrecadação do ICMS. Então, isso também reduz a sonegação fiscal. Por quê? Porque se fosse deixar por conta desses 750 mil varejistas, certamente haveria uma sonegação em torno de 60%. Enquanto que, se incluir, ou melhor, se obrigar os fabricantes e os importadores a recolherem antecipadamente, certamente haverá uma garantia de arrecadação e, com isso, o Estado vai aumentar a sua arrecadação, né? Muito bem.
Nós temos aqui algumas normas, não queríamos falar muito sobre normas, porque o tempo é curto, e se não formos falar das normas que falam da substituição tributária, a gente vai acabar perdendo muito tempo. Então, o ideal é que nós possamos ir diretamente para as questões práticas. Mas é importante, ao menos, falar das principais normas que regem a substituição tributária, e vamos voltar aqui nos slides. Vou explicar o seguinte: o que é a substituição tributária? Nós temos o conceito de contribuinte e de responsável. Contribuinte, de acordo com o Código Tributário Nacional, é aquele que tem relação direta. Por exemplo, se eu faço uma venda, eu estou fazendo uma operação de circulação de mercadoria. O ICMS incide sobre essa venda. Logo, eu que faço a venda, eu sou o contribuinte. E existe também a figura do responsável. O responsável é aquela pessoa, seja ela pessoa física ou jurídica, que a lei elege como responsável por recolher o imposto. Vou citar outro exemplo. Quem presta serviços paga ISS. Quem ofere renda, né, quem tem salário, quem tem renda, paga imposto de renda. Acontece que, por conta do universo, por uma ferramenta de arrecadação, a própria lei atribui a um terceiro, a uma outra empresa, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e eu tenho o meu salário, ou o meu prolabore, se for sócio, né? Quando a empresa me paga, ela já desconta o imposto de renda. Então, eu sou o contribuinte, eu que estou recebendo a renda, oferindo a renda, eu sou o contribuinte. Mas quem vai pagar o imposto não sou eu, e sim a fonte pagadora, que é a empresa. Então, a fonte pagadora é o responsável por fazer o recolhimento, por descontar o imposto da minha remuneração e repassar ao fisco. A mesma regra também acontece com o desconto do INSS, da contribuição previdenciária. É a empresa que desconta e é ela que é responsável por declarar e recolher em favor do fisco. Há também casos de substituição tributária, ou melhor, de responsabilidade tributária em relação ao ISS, porque também muitos prestadores de serviços, eles são os contribuintes, né? Eles são os contribuintes do imposto, mas em vários tipos de serviços, quem é o responsável por fazer o pagamento é o contratante, que é o responsável por descontar, fazer a retenção do ISS e repassar para o fisco. Então, resumindo, existe a figura do contribuinte e a figura do responsável. O responsável é eleito pela lei, que deve recolher o imposto em certas situações previstas em lei. Então, voltando para o ICMS, na substituição tributária, quem recolhe o imposto não é quem vende, na maioria dos casos, ou melhor, é quem vende sim, é o primeiro da cadeia, a empresa. Então, por isso que fala-se retenção na fonte, o primeiro da cadeia, né, da indústria ou do importador. De modo que os demais comerciantes, até o consumidor final, não precisam mais pagar. Então, na verdade, seriam eles os contribuintes, mas a lei me elegeu, eu, fabricante, como responsável. A substituição tributária do ICMS, ela está dividida em operações antecedentes, concomitantes e subsequentes. Nós vamos falar hoje sobre as operações subsequentes, que é o pagamento do ICMS das operações seguintes. Então vamos ver os exemplos. O que é uma substituição tributária do ICMS em operação antecedente? Significa que alguém, eleito pela lei, uma empresa, vamos assim dizer, tem que pagar o imposto de uma operação anterior e não da operação seguinte. Então, antecedente significa o pagamento do imposto de uma operação anterior. Alguém vendeu, não precisou pagar, como, por exemplo, aqui o diferimento, por exemplo, de sucata. A indústria que compra sucata, né, resíduos de materiais, quem vende a sucata, vende sem destacar o ICMS. Fala-se em ICMS diferido, ou diferimento. Por exemplo, uma indústria que compra latinhas de sucata ou garrafas PET de catadores ou de outras empresas comerciais, então quando a indústria recebe essa mercadoria, quando ela compra, ela fica responsável por pagar o imposto por ocasião da compra. E depois ela vai utilizar aqueles insumos para fabricar um outro produto e ela tem direito ao crédito desse imposto que ela pagou por ocasião da compra. Então, ela é responsável por recolher, e não quem me vendeu, o catador ou um outro comerciante ou uma outra indústria. Então, a empresa que está comprando, no caso aqui de sucatas ou de feijão, por exemplo, no estado de São Paulo, que recolhe o imposto da operação anterior. Isso é um exemplo de substituição tributária da operação antecedente. Operações concomitantes,
embora um pouco mais difícil de ocorrer, são aquelas em que o remetente, tomador, substituto, em que o contratante, né, recolhe o ICMS na qualidade de remetente e também tomador. Tomador, ou seja, contratante de um serviço de transporte, por exemplo. Vou citar um exemplo com mais clareza. Uma empresa de São Paulo contrata uma transportadora de Minas Gerais para levar uma mercadoria, qualquer que seja o destino. Então, aquela empresa de Minas, ela não tem inscrição estadual em São Paulo. E o ICMS do frete, ele tem que ser pago para o Estado e no momento em que inicia o transporte. Então, por exemplo, se a empresa uma transportadora de Minas vier até São Paulo para fazer um transporte de mercadoria para outro estado, seja para Minas, ou seja mesmo para São Paulo, não é ela que tem a obrigação de recolher o imposto. Eu, tomador paulista, que sou responsável por recolher o ICMS dessa operação. Então, eu faço uma guia e recolho, ou eu simplesmente lanço no meu livro e lanço em outros débitos e recolho junto com a minha operação no final do mês. Então, essa é a chamada operação concomitante, ou seja, eu tenho que pagar o imposto no momento que ocorre o transporte. Tá? Agora, é bom esclarecer que se eu contratar uma transportadora de São Paulo, aí ela emite o conhecimento de transporte e aí o contratante não faz nada. Quem vai pagar o imposto é a própria transportadora de São Paulo, tá? Porque ela tem inscrição aqui em São Paulo e ela vai pagar o imposto para São Paulo. Essa substituição tributária concomitante do serviço de transporte só se aplica quando o transportador for autônomo ou uma transportadora de outro estado que não tem inscrição no estado onde inicia o transporte. E por último, nós temos a substituição tributária das operações subsequentes, né? Que é a retenção, né, o pagamento antecipado das operações seguintes. Ou seja, a indústria recolhe o imposto de uma operação seguinte. Muito bem. A Constituição Federal, lá no artigo 150, ela trata da substituição tributária, e aqui é importante ler pelo menos esse texto aqui. Diz o seguinte: a lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Vamos ver com mais calma. A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, a lei pode atribuir a uma empresa, que é o sujeito passivo, né, a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Ou seja, a lei pode atribuir a uma empresa a obrigação de pagar o ICMS antecipado de uma venda que vai ocorrer no futuro por uma outra empresa, por um outro comerciante, seja ele varejista ou atacadista, até o consumidor final. Tá? Continuando aqui, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, fica assegurado a restituição do imposto caso não se realize o fato gerador presumido. O que é caso não se realize o fato gerador presumido? Por quê? Porque a mercadoria pode se deteriorar ou pode ser roubada, né? Então, para isso, tem os procedimentos. Tem que fazer um boletim de ocorrência para que a empresa... aí seria o comerciante que tem o direito de restituir o valor que ele pagou. Por quê? A indústria ou o importador inclui o ICMS na nota fiscal e ele paga, mas na verdade quem está pagando de verdade é quem está comprando, o comerciante, atacadista ou varejista. Então, a indústria paga antecipado, mas se a mercadoria chegar no varejista ou atacadista e por alguma razão houver uma inundação, um incêndio, ela pode restituir do valor do ICMS dessa mercadoria que foi deteriorada. Outra hipótese também que não ocorre o fato gerador é quando a empresa vende para outro estado. Então, quando eu vendo a mercadoria na substituição tributária, presume-se que a mercadoria será vendida dentro de cada estado. Por quê? Porque se for vender para outro estado, tem que pagar tudo de novo em favor de outro estado, mas nesse caso, o comerciante atacadista ou varejista tem direito a restituir o ICMS próprio e o ICMS da substituição tributária, ou seja, 2 ICMS, né, da sua compra. Então, ele tributa na venda novamente, mas ele tem direito a se restituir desse imposto. Então, nessa figura aqui, nesse quadro, nós podemos ver qual que é a essência da substituição tributária para frente, ou seja, das operações subsequentes. Então, nós temos que entender
que a substituição tributária é um mecanismo de arrecadação. Então, nós temos a figura do substituto, que é o responsável por pagar o imposto, tá? O responsável, que a lei elege. Nós temos o substituído, que é o comerciante atacadista ou varejista, e nós temos o consumidor final. Então, quando a lei elege um responsável, como, por exemplo, uma indústria ou um importador, por pagar antecipadamente o ICMS da ST, significa que, quando ele for vender para um comerciante, ele tem que pagar antecipado o ICMS da operação seguinte. Ou seja, da venda do atacadista e do varejista. Então, o responsável, ou seja, indústria ou importador, paga antecipadamente, inclui na sua nota e cobra a nota fiscal o imposto da venda seguinte até a cadeia final, até o consumidor final. Então, nessa cadeia aqui, o fabricante, né, o substituto, o responsável, ele pode pagar o imposto antecipadamente e até chegar ao consumidor final, pode vender para um comerciante, para outro comerciante, para um varejista, até chegar ao consumidor final. Então, pode ter várias cadeias, mas esse imposto pago aqui, ele é definitivo. Ele é definitivo e se o atacadista vender por uma margem maior do que foi pago aqui na origem, na fonte, não tem problema. Por quê? Porque o imposto é pago uma única vez até a cadeia. Por exemplo, a empresa o fabricante vende por R$100 e o IVA, o MVA, é de 40%. Então, o ICMS-ST vai ser calculado sobre 140. Tanto faz se o substituído vender por 150, por 180, por R$200, ele vai emitir a nota fiscal sempre sem destaque do imposto até o consumidor final. Não interessa qual é a margem que ele aplica. Então, o imposto é pago de forma definitiva. Então, resumindo, o substituto é aquele responsável eleito pela lei. Então, o substituto paga o ICMS das suas operações próprias, o ICMS normal, por exemplo, numa venda de R$100, vai pagar 18%, que é chamada operação própria. E paga também antecipadamente o ICMS devido das operações subsequentes até o consumidor final. Esse ICMS das operações subsequentes é o chamado ICMS-ST, o ICMS da substituição tributária. Então, o substituto, quando a mercadoria está incluída no regime da ST, ele paga dois ICMS. O ICMS da operação própria dele, o normal de 18%, e mais ainda o ICMS da operação seguinte, que é o chamado ICMS-ST. E quando ele paga o ICMS-ST, todos os demais comerciantes da cadeia, pode ter uma, duas ou três cadeias aqui, né? Pode vender para um atacadista, depois para um varejista, até chegar ao consumidor. Então, o ICMS de todos os atacadistas e varejistas já está pago definitivamente. E não interessa qual é a margem aplicada pelo comerciante. Pode ser, se for recolhido por uma margem de 140, pode ser vendido com uma margem de 50, por 180, por 200 ou mais, e o imposto é definitivo, ninguém mais tem que pagar nenhum complemento, tá? Quem é o substituído? É o atacadista e o varejista. Então, o substituído recebe a mercadoria com o imposto pago antecipadamente e vende a mercadoria sem destacar, emite a nota fiscal sem destacar o ICMS. Por quê? Porque já foi pago antecipadamente. Já foi pago antecipadamente o valor do imposto. Então, aqui está, nesse quadro, a essência da substituição tributária. É pagar o imposto antecipado de toda a cadeia. Então, quem é o responsável por pagar o imposto antecipado? Geralmente é o fabricante e o importador, que é o primeiro da cadeia. Por isso que fala-se de retenção na fonte, na origem. Tá? Então, aqui está a essência. Então, veja só. Se a essência da substituição tributária é pagar o imposto da operação seguinte, tem algumas hipóteses em que o fabricante ou importador, que é o substituto, que ele pode vender a mercadoria, mas mesmo estando na lista da ST, ele não precisa pagar. Por quê? Porque não vai ter operação seguinte. Como, por exemplo, se o fabricante... Vamos falar de autopeças, por exemplo. O fabricante de autopeças ou o importador de autopeças, que a autopeça está na substituição tributária, tá? Ele vai vender para um consumidor final. Por exemplo, vende para uma empresa, uma frota de táxi, ou então para uma empresa que vai utilizar aquela autopeça no veículo do ativo. A empresa não vai revender. Vamos pensar numa pessoa física, que fica mais fácil. Uma indústria de autopeças vai vender para uma pessoa física. A pessoa física vai consumir, é consumidor final. Não vai ter uma operação seguinte. Logo, a empresa, o substituto, né, o fabricante, o responsável, ele não tem que pagar ICMS-ST,
Por que não vai ter? Porque não vai ter operação seguinte. Essa é a essência da ST, pagar o ICMS da operação seguinte. Se uma pessoa física compra, significa que ela não vai revender, porque uma pessoa física geralmente não vai revender a autopeça. Ela vai comprar para consumo próprio. Logo, só vai ter um único imposto da operação própria e não vai ter ICMS da ST. Agora, quando o substituto vende, por exemplo, vende uma autopeça em que a empresa que está comprando, ela pode ser também uma indústria, uma indústria autônoma, uma ferramentaria, uma indústria de alimentos. Só que essa indústria de alimentos está comprando para colocar a autopeça no seu veículo, no seu caminhão, e ela não vai vender a autopeça, ela vai usar para consumo também. Nesse caso, a empresa que está comprando, que pode ser um atacadista, um varejista, uma indústria, ela é contribuinte, mas ela não vai revender. Logo, ela tem que colocar no seu pedido de compra a seguinte informação e a seguinte declaração. A finalidade do produto destina-se a consumo ou a uso no meu ativo. Para que, com esse documento, com esse pedido de compra, né, essa ordem de compra, o fabricante tenha um documento em mãos, uma declaração, que possa comprovar que ela não aplicou a ST porque o destinatário afirmou, atestou, declarou que não vai revender, que vai utilizar aquela autopeça para consumo. Vou dar outro exemplo. Imagina que uma casa de materiais de construções compra cimento. Então, o fabricante de cimento vai vender para a casa de materiais de construções, vai cobrar o ICMS da subvenção tributária. Por quê? Porque a casa de materiais de construção vai revender o cimento. Acontece que essa casa de materiais de construção vai ampliar o seu depósito, vai fazer uma construção. E ela pede separadamente um novo pedido de compra separado, dizendo, olha, eu quero mais uma quantidade X de cimento, só que eu declaro que esse cimento aqui eu não vou revender, eu vou usar numa construção que eu estou ampliando aqui a minha loja, ou estou ampliando o estacionamento. Então, esse documento, que é o pedido de compra, vai comprovar para o fabricante, se um dia ele for fiscalizado, né, que o destinatário, que é o comerciante, caso de material de construção, não vai revender aquele produto. Ela declarou que aquela carga de mercadorias que ela está adquirindo é para consumo e não para revenda. Logo, nesse caso, o fabricante do cimento não vai pagar o ICMS-ST e vai colocar na nota fiscal. Não se aplica a subvenção tributária. Destinatário utilizar a mercadoria como insumo, ou como insumo não, como material de uso e consumo na ampliação ou na construção. Essa informação na nota fiscal não é obrigatória, não está prevista na lei que tem que colocar isso, mas é importante colocar isso na nota, porque qualquer fiscal, ao ver essa informação, ele vai entender o porquê. Aí ele vai pedir o pedido de compra para comprovar, para realmente verificar se aquela mercadoria realmente foi destinada a consumo pelo destinatário, e o fabricante vai comprovar de que maneira? Através do pedido de compra, onde lá está declarado pelo comprador, né, depósito, que ele vai consumir e não vai revender. Então, o depósito pode comprar mercadoria em que o fabricante de cimento vai aplicar ST, né? Ou, se for o caso, quando ele for utilizar na construção, for consumir, ele vai fazer um pedido separado e informar que ele não vai revender, ele vai declarar, né? Aí, o fisco, ao verificar por que uma nota fiscal tem o ICMS-ST e por que a outra não tem, a empresa fabricante do cimento vai justificar que é porque uma mercadoria vai ser revendida e a outra não, vai ser consumida pelo comprador, que é o depósito de material de construção. Muito bem. Então, aqui nós vimos que o ICMS-ST ele só é devido quando for ocorrer uma venda seguinte, ou seja, quando eu estou vendendo para um comerciante atacadista e varejista que vai revender. Porque quando a empresa vai vender um produto para consumo do destinatário, não há operação seguinte. E se não há operação seguinte, não há razão para ter o ICMS-ST. A empresa vai ter que destacar somente o ICMS próprio. Só que para isso, ela tem que ter uma comprovação, um comprovante. Quando compra de uma pessoa física, não precisa de comprovante nenhum, porque já se presume que a pessoa física compra em pequena quantidade para consumo próprio. Quando ela vende para um comerciante ou para uma outra indústria, aí é necessário o pedido de compra declarando que vai ser para consumo, para que ela não aplique a substituição tributária. Muito bem. Nós já vimos aqui quem é o substituto, que é o fabricante ou importador, o arrematante, e o substituído, o comerciante atacadista e o varejista. Quais são os produtos que estão na subvenção tributária no estado de São Paulo? São vários produtos. São várias hipóteses. Venda porta a porta, venda em banca de jornal, fumos ou cigarros, né? Cimento, sorvete, refrigerante, cerveja, água, chopp,
frutas, algumas frutas, essas frutas vão sair agora da subvenção tributária com base no convênio 92 de 2015. Automóveis, pneumáticos, tintas e vernizes, combustíveis. Esses produtos aqui são os produtos que já estavam na subvenção tributária antes de 2008. E a partir do ano de 2008 foram incluídos mais 23 setores novos. Medicamentos, bebidas alcoólicas, só que cerveja e chopp já estava lá atrás, tá? Produtos de perfumaria, produtos de higiene pessoal. Então, a partir de 1º de abril, produtos de limpeza, ração animal, produtos fonográficos, autopeças, pilhas e baterias, lâmpadas elétricas, papel. Depois, a partir de maio, produtos alimentícios, materiais de construção e congêneres, e assim por diante. Tem mais uma outra lista de produtos que estão lá no artigo 313, né, artigo 313 do regulamento do ICMS, que tem lá do 313A até o 313Z, todos os setores, os 23 setores novos que estão na subvenção tributária a partir do ano de 2008 no estado de São Paulo. Muito bem. Quando é que não se aplica? Eu já expliquei de forma breve que a subvenção tributária ela não se aplica quando vender para um consumidor final. E esse consumidor final pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Pode ser uma indústria, pode ser um comércio. Quando a empresa vende para um consumidor final, uma pessoa física, por exemplo, não precisa de uma declaração de que a pessoa física vai consumir, porque já se presume que a pessoa física não é contribuinte, nem sequer tem inscrição estadual, ele não vai comercializar. Né? A não ser que ele compre um caminhão de mercadorias, aí tem que aplicar esse T. Mas são omissões da norma, mas é a essência da subvenção tributária, é cobrar o imposto da operação seguinte do comerciante. Se a empresa, o fabricante está vendendo para uma pessoa física, presume-se que ela vai consumir e presume-se que ela vai comprar em pequena quantidade. Não é normal, não é comum uma pessoa física comprar um caminhão de mercadorias, porque aí o fisco, inclusive se fosse eu fiscal, eu iria desconfiar e aí eu iria cobrar do fabricante o ICMS se fosse um caminhão de mercadorias, salvo se ele pegar uma justificativa por escrito, uma declaração da pessoa física que está comprando o caminhão, porque de repente ela vai comprar um caminhão de bebidas para fazer uma festa de casamento, aí vai comprar uma quantidade alta. Nesse caso, é recomendável pegar a declaração. Tá? Mas se comprar em pequenas quantidades, não há necessidade disso. Agora, se o fabricante vender para uma outra indústria ou para um outro comércio, e estão informando que vão utilizar para consumo, também não se aplica a subvenção tributária. Nesse caso, precisa de um pedido de compra informando isso. Então, veja só. Não haverá retenção da fonte, ou seja, o fabricante não vai pagar a subvenção tributária nas seguintes hipóteses. Primeiro, quando vender para consumidor final. Por quê? Porque não vai ter uma venda seguinte. O consumidor final vai consumir. Se não vai ter uma venda seguinte, não há razão para pagar ICMS-ST. Então, nesse caso, na venda para o consumidor final, paga somente o ICMS da operação própria, mesmo que a mercadoria esteja na lista da ST. Outra hipótese, quando o adquirente que vai utilizar como insumo de produção, ou seja, quem está comprando de mim vai utilizar como insumo. Por exemplo, eu vendo autopeça para uma montadora. A montadora vai fabricar um outro produto que é o automóvel. Nesse caso, não há que se falar em subvenção tributária porque a lei assim determina. Não aplica a subvenção tributária quando o destinatário declarar no pedido de compra que vai utilizar como insumo na produção. Recomenda-se também, nesse caso, colocar na nota fiscal a informação. Não se aplica a subvenção tributária, mercadoria destinada à utilização como insumo de produção do destinatário. Tem uma outra hipótese também na lei, no regulamento do ICMS, que diz que não se aplica a subvenção tributária na venda para outro fabricante do mesmo produto. Por exemplo, eu fabrico perfumes e vou vender para uma outra indústria de perfumes um produto que ela também já vende. Ou seja, a indústria, vamos imaginar que uma indústria de perfumes ou de cosméticos, por exemplo, fabrique shampoo da marca A. Né? Só que ela terceiriza a produção e fala, você pode fabricar para mim um novo tipo de shampoo da marca B? E quando você for me vender, você não aplicar ST. Então, nesse caso também, não há que se falar em subvenção tributária, e a empresa tem que colocar lá, não aplicação da subvenção tributária, mercadoria destinada a fabricante do mesmo produto. Né? Ou seja, substituto para substituto. Só que é importante esclarecer que isso aqui não se aplica quando o destinatário for um comerciante atacadista e quem está vendendo é um importador, ou seja, isso aqui não se aplica para importador, é somente para fabricante, fabricante para fabricante. Então, um importador, ele não é fabricante,
ele é responsável apenas por recolher o ICMS-ST. Se ele vender para outro importador, ele tem que pagar o ICMS-ST sim. Porque mesmo que o outro importador também recolha o ICMS-ST, a lei só fala de fabricante para fabricante. Não fala para comerciante, tá bom? Outra hipótese que também não haverá substituição tributária. Quando houver transferência da matriz fabricante para a sua filial atacadista. Tá? Então, uma indústria fabricou perfumes, por exemplo, e vai transferir para seu atacadista, sua filial atacadista. Nesse caso aqui, não tem substituição tributária. Por quê? Porque a filial atacadista, ao vender para outros comerciantes, é a minha filial atacadista que vai recolher o ICMS-ST. É assim que determina a legislação e é assim que funciona. Então, agora, tem um detalhe. Se houver uma transferência do fabricante para a sua filial varejista, aí tem que aplicar a ST. Por quê? Porque a lei só fala que não se aplica a ST quando houver a transferência dentro do Estado, né, para a filial atacadista. Então, quer dizer que se transferir para o varejista, tem que recolher o ICMS-ST, e aí a filial varejista vai vender sem destacar o imposto. Muito bem. Então, basicamente, aqui, nós esclarecemos sobre a essência da substituição tributária. Vamos falar um pouquinho de algumas regras nas operações interestaduais. Mas é importante esclarecer uma coisa. A substituição tributária, nós sabemos que nós temos 26 estados e mais ainda o Distrito Federal. Então, ao todo são 27 estados. Cada estado tem a sua legislação própria e regula o ICMS-ST nos seus regulamentos. Então, é bom entender que cada estado tem uma alíquota, pode ter alíquota diferente, pode ter, em São Paulo, por exemplo, a alíquota da maioria dos produtos é 18%, alguns produtos a alíquota é 25%, tem produtos que a alíquota é 12% ou 7%. Em outros estados, por exemplo, em Goiás, a alíquota interna é 17%. Em alguns estados tem o Fundo de Combate à Pobreza, em São Paulo tem também, mas para alguns produtos, não para todos. Então, tudo isso tem que ser observado e tem que ficar bastante atento quanto a isso. Então, a substituição tributária, ela presume-se que, quando ocorre uma venda, que o comerciante que está comprando de mim vai fazer a venda para dentro do estado de São Paulo. Então, é o chamado princípio da territorialidade. O fabricante vende a mercadoria para um comerciante também paulista, na presunção de que esse comerciante paulista vai vender para um consumidor final ou para outra empresa também paulista. Né? Então, quando é pago o ICMS-ST, ele já está pago para a cadeia toda até o consumidor final. Acontece que muitas vezes o comerciante atacadista ou varejista que comprou a mercadoria com imposto retido, ele vende para outro estado. Então, veja só. O comerciante atacadista, ao vender, ele não destaca mais o imposto, porque já foi pago antecipadamente. Então, nas suas notas fiscais, não existe mais destaque de ICMS. Acontece que, se ele vender para outro estado, ele vai ter que destacar. Por isso que nas operações interestaduais, quebra o elo da cadeia da ST. Então, é a chamada, o que a lei fala que quando não ocorre o fatiador presumido, ou seja, quando não ocorre a venda para dentro do estado de São Paulo. Poderia ser outro estado, de Minas para Minas, do Rio para o Rio, e assim por diante. Então, quando o comerciante atacadista varejista vende para outro estado, ele está obrigado a destacar o ICMS próprio. E se tiver convênio ou protocolo, aplicar o ICMS-ST. Então, veja só, quando é que tem substituição tributária em operação interestadual? Somente quando existe acordo. E esse acordo é feito através de convênio ICMS ou protocolo ICMS. Qual a diferença de protocolo ICMS e convênio? O protocolo ICMS tem que ter a assinatura, a anuência, né, de todos os estados. Já os protocolos ICMS, o protocolo ICMS, não, às vezes pode ser 2 estados, 3 estados, somente só vão assinar os interessados. Então pode ser que o produto esteja na substituição tributária somente entre São Paulo e Minas, ou então entre São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. E os demais estados não. Isso pode acontecer quando se trata de protocolo. Agora, quando tem um convênio, geralmente esse convênio abrange a substituição tributária para todos os estados. Então, como nós estávamos dizendo, quando existe convênio ou protocolo entre os estados, o comerciante atacadista, ou pode ser o fabricante, que vender para outro estado, ele vai ter que destacar de novo o ICMS-ST. Então, é importante separar da seguinte maneira. Se for fabricante ou importador, ele vai vender para outro estado.
Se não tiver convênio, só o ICMS da operação própria. Se tiver convênio ou protocolo, aí vai ter que, além de recolher o ICMS da operação própria, que ou é 4%, porque o produto é importado, ou pode ser 7%, ou pode ser 12%, a depender do estado de destino, ele vai recolher o ICMS próprio, e se tiver convênio ou protocolo, ele recolhe também o ICMS ST. Qual é o MVA a ser utilizado? Geralmente é utilizado um MVA ajustado, que geralmente é publicado nos regulamentos de ICMS do estado de destino. Então, nas operações interestaduais, eu tenho que ficar atento a duas coisas importantes. Qual é a alíquota de ICMS, qual é a base de cálculo de ICMS no estado de destino, alíquota e base de cálculo no estado de destino, né, se tem que ter MVA ajustado ou não. E, se eu quiser, eu posso ter uma inscrição de substituto do estado de destino. Por exemplo, uma empresa, eu tenho muitos clientes em Minas Gerais, então quase todos os dias eu vendo para Minas. O problema é que a cada nota fiscal que eu faço, eu tenho que fazer uma guia de recolhimento. Isso dá um trabalho gigantesco de preparar uma GNRE, uma Guia Nacional de Recolhimentos Especiais para pagar para Minas Gerais, preencher os dados, informar o nome da nota, calcular o valor do imposto, colocar os dados, né, os meus dados na guia, e pagar pela internet ou ir até a agência bancária. Então isso é muito trabalhoso. Como eu vendo todos os dias para Minas, eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente posso ir lá no estado de Minas Gerais, ou seja, isso geralmente é feito pela internet, eu posso tirar uma inscrição de substituto. E aí todas as notas que eu vender no mês, eu vou somar todo o ICMS-ST para Minas e fazer uma única guia. Geralmente o imposto vence no dia 9 do mês seguinte. Só que tem um detalhe. Quando eu obtenho uma inscrição de contribuinte substituto, lá no outro estado, eu posso, inclusive, ter 26 inscrições em todos os estados. Eu posso ter a minha de São Paulo, onde eu estou, a minha inscrição normal de contribuinte do ICMS, e eu posso ter mais outras 26 inscrições de contribuinte substituto. Não são filiais, são apenas uma inscrição, um número que eu tenho, que eu me cadastrei, para poder pagar o ICMS uma única vez até o dia 9 do mês seguinte. Mas se eu obter essa inscrição, eu fico obrigado a entregar mensalmente a GST nacional e informar. Eu tenho que transmitir para cada estado o valor do imposto devido para cada estado e recolher isso até o dia 9 do mês seguinte. Aí é bom verificar qual é a data de vencimento, geralmente dia 9, tá? Mas em alguns estados, às vezes, ampliam essa data, às vezes vence no dia 15, às vezes vence no dia 20, a depender do produto ou a depender da própria legislação de cada estado. Mas geralmente é no dia 9 do mês seguinte que é o vencimento do imposto. É importante esclarecer também que a guia de ICMS é paga no meu nome. Quando tem convênio e protocolo nas operações interestaduais, a guia é paga no nome de quem está vendendo para o estado e não no nome do destinatário. Por quê? Porque quando eu emito a nota fiscal de venda para o estado, eu estou informando lá no DANF, né, no XML, que eu devo pagar ICMS se teve um daquele estado. E hoje em dia os estados estão fazendo cruzamento através do SPED. Por exemplo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Se eu fizer uma venda para o Rio Grande do Sul e eu não destacar o ICMS-ST, o produto tiver na ST, o estado, depois de 2 meses, manda uma cartinha dizendo, olha, pague esse valor do imposto com os acréscimos legais, ou se você pagou, apresente o comprovante lá através do site. Então, o estado hoje já faz cruzamento de dados através do SPED, né, das notas fiscais eletrônicas, e eles já cobram, alguns estados, não todos, já estão cobrando isso aí sem precisar de presença física. Então, a guia do ICMS-ST tem que ser paga no nome de quem emite a nota fiscal. Vale lembrar que, às vezes, não tem convênio ou protocolo. Então, o vendedor paga somente o ICMS normal, o ICMS próprio. Só que, às vezes, lá no estado de destino, existe a previsão do pagamento da antecipação tributária, quando não tem acordo. E, nesse caso aí, se o seu cliente de outro estado pedir o favor de você pagar para ele, aí a guia tem que ser no nome dele. Você está fazendo um favor para ele, porque a lei não está obrigando você a ser o substituto, o responsável. Na verdade, o responsável é ele. Mas por uma questão de conveniência, como a guia tem que circular junto com a nota fiscal, às vezes ele pode mandar o dinheiro para você recolher para ele, anexar a guia paga na nota fiscal e a guia segue junto com a mercadoria anexada à nota fiscal. Então pode acontecer a tal da antecipação tributária. Muito bem. Uma questão muito complexa. Quando um comerciante atacadista adquire uma mercadoria do fabricante, o fabricante já recolhe o ICMS-ST. Vamos imaginar o estado de São Paulo. Eu sou atacadista, comprei de uma indústria ou de um importador e já comprei a mercadoria com imposto retido. Então eu venderia para São Paulo sem destacar o ICMS, porque já foi pago antecipadamente. Acontece que eu vou vender para outro estado, que não tem convênio.
Não tem convênio, mas eu vou vender para outro estado, para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, não interessa quem. Quando eu vendo para outro estado, se não tem convênio, eu vou ter que destacar ali que tem interestadual. Por quê? Porque aí quebrou o elo da cadeia, porque a substituição tributária ela só engloba o meu estado. Se eu vender para outro estado, eu tenho que destacar de novo. É o que se chama de quebrar o elo da corrente da substituição tributária. Então, se eu vender para outro estado, eu tenho que tributar de novo. Só que aí a lei me autoriza, a lei paulista me autoriza a me creditar do imposto da minha compra. Eu tenho que verificar a quantidade que eu estou vendendo. Eu comprei 100 quantidades, mas vendi só 10. Então, eu vou pegar o ICMS proporcional a essas 10 quantidades que eu estou vendendo, pegar minha nota fiscal de compra, verificar qual foi o imposto da operação própria unitário, multiplicar por 10, e verificar qual é o ICMS-ST também, e multiplicar por 10 e fazer o crédito. Então, às vezes, eu compro com 18 da operação própria, e ainda tem o ICMS-ST de mais R$7. Às vezes, isso pode chegar a 22, 23 ou R$25 de crédito. E às vezes eu vendo para outro estado por 7 ou por 12. Então, nessa operação, eu acabo tendo um ganho, ficaria saldo credor. Mas como eu tenho outras vendas, acaba não ficando saldo credor. Mas isso pode gerar saldo credor. Então, quando não tem convênio, eu tenho que tributar de novo. Quando eu tributo de novo, eu tenho o direito, a lei me dá o direito de me creditar, mesmo que não tenha convênio. Agora, se eu estou vendendo para outro estado, eu atacadista ou varejista, nas vendas para outro estado, se tiver convênio protocolo com aquele estado para onde eu estou vendendo, aí além do ICMS próprio de 12 ou 7 ou 4%, eu tenho que também observar o ICMS-ST e pagar em favor de outro estado. E aí é aquela mesma regra. Eu faço uma guia, uma GNRE, uma Guia Nacional de Recolhimentos Especiais, pago antecipadamente, anexo a nota fiscal e mando junto com a mercadoria. A guia é feita no meu próprio nome, porque eu sou responsável. Eu sou o responsável tributário, eu sou responsável por recolher o imposto. Agora, se eu faço muitas vezes, se eu tenho inscrição no substituto, eu não preciso fazer uma guia a cada nota fiscal. Eu simplesmente indico o número da minha inscrição de substituto naquele estado, e quando a mercadoria passa na barreira fiscal, de barreira, pegar a nota fiscal, analisar, ele vai verificar que não tem guia, mas vai verificar que tem o número da inscrição de substituto. Ele vai entrar nos seus computadores, no seu computador, e verificar que realmente ele tem inscrição e está regular, e ele vai deixar a mercadoria passar sem o pagamento daqui. Muito bem. Tem algumas questões importantes que eu vou analisar aqui. Deixa eu ver aqui no meu roteiro. Uma questão importante, que é a antecipação tributária. Antecipação tributária. Muito bem. Em todos os estados, tem a previsão de que, quando um comerciante adquire mercadoria de outro estado que não tenha convênio, mas que no meu estado, né, vamos imaginar São Paulo, a mercadoria está na substituição tributária aqui em São Paulo, mas só que São Paulo não tem convênio com aquele estado. Então, quando eu compro uma operação interestadual, o remetente, que é o fornecedor de outro estado, ele não vai recolher ICMS-ST. Por que não vai? Porque não tem convênio, não tem protocolo ICMS ou convênio ICMS que o obrigue a recolher o ICMS-ST em favor de São Paulo. Só que a mercadoria está na ST em São Paulo. Nesse caso, eu que estou comprando para revender, comerciante atacadista ou varejista, eu fico obrigado, com base no artigo 426A, 426A do Regulamento de ICMS de São Paulo, a recolher antecipadamente, ou seja, no momento que a mercadoria ingressa no território de São Paulo, ou antes desse momento, né? Porque a mercadoria tem que adentrar, tem que ingressar no território de São Paulo já com a guia paga. Então, eu, comprador, comerciante, eu tenho que recolher o imposto no ato da entrada. Então, quando eu falo no ato da entrada, o ideal seria recolher antes da mercadoria estar em trânsito, para quando o caminhão entrar no território paulista, já está com a guia paga, para não incorrer em risco de ser autuado porque não tem a guia anexada à nota fiscal. Então, eu, que estou comprando de outro estado, sou obrigado a recolher o imposto em favor de São Paulo e utilizar um MVA, né, margem de valor agregado, um MVA ajustado. Por que ajustado? Porque a alíquota aqui é 18, e se eu comprar 12 ou a 4, né, porque para São Paulo é sempre 12, se for importado é 4. Então eu tenho que fazer um recálculo, porque tem um MVA original. Né, um MVA que é, por exemplo, 40%, vai para 52%. Então tem que aplicar a MVA ajustada.
Só que esse cálculo da MV ajustada é um cálculo complexo, né? Os estados, mesmo São Paulo não colocou essa MV ajustada no seu regulamento, mas ele traz lá no artigo 426A dizendo como que é o cálculo. Então, a empresa tem que fazer esse cálculo. No estado de São Paulo também, essa regra está em cada portaria CAT, a regra da MV ajustada, e também na portaria CAT 16 de 2008 e 16 de 2009, tá, que fala que tem que aplicar a MV ajustada quando compra de outro estado, né, como que é o cálculo. Então, a empresa que compra de outro estado tem que fazer a antecipação tributária quando não há convênio. Aí, quando ela recolhe antecipadamente, ao fazer a sua revenda dentro do estado de São Paulo, ela não destaca mais o ICMS porque já foi pago antecipadamente, mas foi ela mesma que pagou. Por que foi ela que pagou? Porque não tem convênio, não tem protocolo ICMS. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui importante. A questão do ressarcimento do ICMS-ST. Tem uma portaria CAT, a número 158 de 2015, que ela trata do ressarcimento do ICMS-ST das compras, quando ocorre uma venda para outro estado. Então, veja só, naquele exemplo que nós demos, de uma venda para outro estado, com ou sem convênio, o comerciante atacadista ou varejista, ele tem que tributar de novo para outro estado. Então, se tem que tributar, a lei lhe autoriza a tomar o crédito da entrada, da compra. Tá? Porque quando ele comprou a mercadoria, ele não pode tomar o crédito, na presunção de que ele vai vender para dentro de São Paulo, então ele também não tem débito. Se não vai ter débito, ele também não pode tomar o crédito. Isso para o comerciante atacadista ou varejista. Acontece que, se esse comerciante atacadista ou varejista, que é o tal do substituído, né, contribuinte substituído, se ele vender para outro estado, se ele está não contribuinte ou contribuinte, isso a partir de 2016. Porque até 2015, se ele vendesse para um não contribuinte, uma pessoa física, uma empresa de serviços de outro estado, não precisava destacar novamente. Mas a partir de 2016, por conta da emenda constitucional número 87 de 2015, ele vai ter que tributar para qualquer destinatário, seja contribuinte ou não de outro estado. Então, nesse caso, tendo ou não protocolo, esse comerciante atacadista varejista que está vendendo vai ter que tributar de novo, mesmo que ele tenha comprado a mercadoria já com o imposto retido. Então, nesse caso, se ele vender para outro estado, tem a portaria CAT 158 de 2015 do estado de São Paulo, que autoriza a tomar o crédito. Como é que é feito esse cálculo? A empresa tem que pegar a última nota de aquisição ou as últimas notas, fazer o custo médio ponderado. Se for uma nota fiscal só que suporte as quantidades vendidas, basta pegar a última nota. Agora, se a última nota fiscal de compra não for suficiente para cobertar a quantidade que foi vendida, aí tem que pegar duas notas ou mais até chegar naquela quantidade que foi vendida para o Estado para fazer o custo médio. E aí isso é lançado no livro, não tem que fazer cálculo nenhum. Agora, se o movimento for grande, vai ter que ter um software para poder fazer esse cálculo.